Bem, pessoal, agora nós vamos enfrentar as últimas disposições que estão envolvidas ali dentro do nosso Código Penal, dentro da parte dos crimes patrimoniais. São 3 artigos, é bem rápido aqui a nossa conversa, que nós vamos enfrentar a respeito dessas disposições gerais que a lei passou a chamar de imunidade penal absoluta. São as imunidades específicas dos crimes patrimoniais. É o artigo 181, 182 e o artigo 183, tudo bem? Vamos enfrentar primeiro o artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer crime previsto nesse título. Qual título? Título dos crimes patrimoniais, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal, tá? Então, olha só, na constância da sociedade conjugal. Aqui eu sei, né, que muitas vezes aqui o aluno pode não estar lembrando ainda sobre a questão relacionada o que seria a sociedade conjugal. Basicamente, né, é a questão relacionada aqui à possibilidade de isento de pena para aqueles casais que ainda estão juntos. É possível uma pessoa ser casada, ser cônjuge, mas não estar mais junto, separado judicialmente, separação de corpos. Então, aqui, nessas situações, ainda que casados, mas como a sociedade conjugal está desfeita pela superação judicial, pela separação de fato, nós não vamos ter mais essa punição, tá? Então, olha só, então a parte é isento de pena, não tem mais como punir. Aqui é porque qual é a ideia? Se confunde, né, gente, crimes patrimoniais dentro daquela mesma relação. E de ascendente e descendente, né? E aí esquece a outra parte, porque é um código de 40. Hoje não tem mais essa questão de parentesco legítimo, ilegítimo, civil, natural. Parente é parente, filho é filho, não é vedada qualquer discriminação. Então, nesses 2 casos aqui, é isento de pena. Só que, olha só, vai para o artigo 182, eu quero mostrar aqui para vocês, porque ele fala o seguinte, ó. Aqui, ó, lá no 181, era isento de pena. Aqui nós temos, então lá era uma imunidade absoluta. Aqui nós temos uma imunidade relativa. Então, olha só, somente se procede mediante representação. O que é isso? Ação penal pública condicionada. Se o crime é previsto nesse título e é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou separado judicial. Então, olha só, se o cônjuge está junto, é isento de pena. Se o cônjuge está separado judicial, vai ser crime? Vai, mas vai ser apurado se houver ação penal pública condicionada. O Estado está dizendo assim, ó, rapaz, vocês decidem se é para eu entrar ou não. Do irmão, olha só, irmãos, um furtou o outro. O Estado vai decidir? Não. O Estado diz assim, olha, vocês decidem, se quiser eu apuro, mas você tem que pedir de mim. Do tio ou sobrinho, agora cuidado, porque nessa relação de tio ou sobrinho, vai se exigir que só vai ter essa escusa relativa se houver coabitação entre eles, se o tio morar junto com o sobrinho ou vice-versa. Então aqui, gente, não há no artigo 182 isenção de pena. Não, não há. Então olha só, essa aqui é a ideia que nós precisamos compreender. Agora eu só quero fazer um jogo com você relacionado ao crime de estelionato. O crime de estelionato, você deve lembrar pelo pacote anticrime que ele passou a ser ação penal pública condicionada à representação. Então, naqueles casos, todo já é condicionado à representação, salvo aquelas exceções que estão lá. Tá? Então, fica ligado aqui nessa nossa compreensão em relação ao crime de estelionato, não esquece disso. Vamos avançando, e aí, olha só como é simples, né, essa nossa conversa aqui, né? Então, olha só, nós vamos avançando e nós podemos chegar agora no artigo 183. Não se aplica o disposto nos 2 artigos. Então, olha só, não tem essa história de isenção de pena, não tem essa história de ação penal pública condicionada quando o crime for de roubo. Claro, teve violência, teve grave ameaça, não dá para a gente esperar representação, emprego de grave ameaça, não dá para dizer que o Estado não vai punir. Se o estranho participa do crime, isso aqui eu já atuei num processo desse no interior, né? O sujeito chamou um amigo para furtar o supermercado do pai. O que aconteceu? O menino que furtou lá o supermercado do pai foi isento de pena. Por quê? Porque está aqui no artigo 181. Do ascendente para o descendente, seja o parentesco. É isento de pena. Nem que o Estado quisesse punir, não tinha como punir esse furto. Agora, olha para o 183. O amiguinho dele que foi furtar o supermercado sobrou para ele. Sério, gente, isso aqui já atuei nesse processo. E se o crime é praticado contra a pessoa com idade ou superior a 60 anos, é a proteção do Estatuto do Idoso, do Estatuto do Idoso. Então essas são as questões aqui que nós temos que trabalhar.
Claro que nós vamos ainda ter uma compreensão depois, se isso se aplicaria ou não, a gente não viu aqui em relação ao companheiro. Você sabe que a Constituição de 88 reconheceu a união estável como modelo familiar, o STF já até reconheceu a união homoafetiva como modelo familiar, isso aí não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma crise quanto a isso. Agora, será que o companheiro, o Estado poderia dizer que não se aplicava ou não? Aqui nós temos um dilema, tá? Nós temos aqui duas correntes já na doutrina falando sobre isso. Será que a gente vai aplicar ou não esse tratamento relacionado à união estável? A primeira corrente, ela vai dizer que não é possível. Não é possível porque é tão somente aquele que é considerado, então a gente não vai aplicar porque a lei só falou em cônjuge, então a gente não tem como reprimir aqui. A outra interpretação é a seguinte: é possível, porque é uma interpretação extensiva. Essa interpretação extensiva ela quer dar a ideia de proteger o núcleo familiar, o companheiro faz parte do núcleo familiar, e nós não estamos fazendo uma interpretação extensiva contra o réu, mas a favor do réu. Então, em relação aos companheiros, seria isento, e ali nós poderíamos também trabalhar com essa situação. Eu deixo para você basicamente a questão da lei. Essas polêmicas eu acredito que não é o propósito agora de enfrentar. Mas não esquece, no artigo 181, a imunidade é absoluta, nem que o Estado queira, porque ele é isento, ele não se mete naquelas relações. Não, é um limite do Estado. No artigo 72, atua, mas atua desde que provocado, desde que ocorra a representação. Será ação penal pública condicionada à representação. E lembrar que no artigo 183, se envolveu violência, se envolveu grave ameaça, ou se nós estamos diante de um idoso, nessas situações nós não temos como escapar, nós não temos como dizer que o Estado não vai se meter, o que ele vai esperar aqui, até porque nós estamos diante de uma situação de vulnerabilidade. Em grossas linhas, essas são as disposições gerais dos crimes patrimoniais. Grande abraço, valeu!